Olá, pessoal, falando sobre a proteção da literária no Império Romano, direito autoral no Império Romano, sobre o artigo da Catarina de Durantei. Eu já falei a parte um, né? Vou falar a parte 2 agora, dos outros aspectos tratados no artigo, né? Então ela diz que não havia uma legislação de propriedade intelectual em Roma, porém havia mecanismos indiretos de proteção. Cícero, ele enviou a seu amigo Ático uma cópia provisória de sua obra De Finibus, de modo a obter comentários. Então ele entregou para comentar, não era para publicar. Era costume os autores romanos distribuírem cópias de obras recentemente concluídas e pedir a opinião de outros. E não era raro os autores, esses que recebiam, alterarem os textos depois de já terem entregue a um editor. Cícero ficou surpreso ao saber que, num caso subsequente, Áticos violou tal pedido. Ele acabou sabendo que o Áticos acabou publicando sem autorização. Numa carta a Ático, Cícero queixou-se de que um dos seus discursos tinha sido reproduzido e distribuído sem sua permissão, e que ele não sabia como isso tinha acontecido. Ao contrário de citar ou tomar emprestado temas ou materiais comuns, sem indicar a procedência, apropriar-se da obra de um autor inalterada, ou apenas com pequenas alterações, e apresentá-la como se fosse criação sua, era algo duramente condenado pelos romanos. O público leitor romano era significativamente menos severo na sua condenação dos indivíduos que compravam as obras não publicadas por terceiros e posteriormente apresentadas como suas, do que os indivíduos que simplesmente pegavam uma determinada obra publicada e alegavam que era fruto da sua própria mente. Então, veja, você pegar trabalhos de terceiros, pagar por ele e depois publicar como se fosse você fosse seu autor, tudo bem, era visto com certa normalidade. Tá? O problema realmente era você se apropriar da obra de outro. Isso e sem haver esse pagamento, né? Outro caso que é citado é o de Hermodoro de Siracusa, aluno da Academia de Platão. Ele assistia às palestras de Platão e fazia anotações. Posteriormente, ele publicou essas notas na Sicília, sem a devida autorização do professor. Essa prática lhe rendeu veemente e generalizado desprezo do mundo antigo, de tal forma que o ditado "com os diálogos de Platão, Hermodoro faz negócios" virou meme, tornou-se proverbial. A expressão tornou-se tão bem conhecida na cultura romana que Cícero poderia usar o nome Hermodoro como sinônimo de uma pessoa sem honra. Hermodoro, portanto, violou um código moral que ditava que uma obra só fosse publicada com o consentimento do autor. Um outro exemplo que mostra a preocupação dos autores em preservar sua propriedade intelectual é, antes de ser banido para Tome, Ovídio providenciou a queima de suas metamorfoses do livro. Antes de ser banido, ele queimou o livro, que ele sentiu que ainda não estavam prontas aquelas cópias para publicação. Ele queria evitar que isso entrasse em circulação de forma incompleta. Tá? Então, essa preocupação dele em queimar essas cópias revela uma preocupação de que alguém pudesse pegar aquilo. Tá? Outro exemplo, Galeno de Pérgamo, médico Galeno, ele lamenta que suas obras foram distribuídas sem a sua permissão. Diodoro Sículo lamentou que seus manuscritos tivessem sido roubados e publicados. Quintiliano relata que 2 livros de sua Institutio Oratoria foram publicados sem seu consentimento, contra sua vontade. O Galeno, ele também relatou mudanças arbitrárias nos escritos de Hipócrates.
Quintiliano enviou um lembrete de advertência a Trífon de que seu trabalho só teria sucesso se e quando Trífon trabalhasse para garantir que as cópias individuais estivessem isentas de erros. Isso mostra que o trabalho de má qualidade da indústria editorial era bastante comum para ter essa recomendação do Quintiliano, né? Bom, dentro do conceito de mimeses de Platão, a poesia ela tem um baixo valor, porque tal como a pintura, a poesia ela meramente imita as aparências do mundo ideal, do mundo das ideias. São meras imitações das ideias. E cada cópia que a pessoa faz, ela se afasta cada vez mais da realidade do mundo das ideias, porque para Platão, a realidade, a essência, está no mundo das ideias. Então, independentemente do virtuosismo técnico, todos esses textos aí, eles são pálido reflexo do real, que é lá no mundo das ideias. Platão aplica esse mesmo raciocínio à poesia para mostrar que uma poesia é apenas um reflexo de uma ideia. Poetas e artistas lidam, portanto, apenas com reflexos, que são imperfeitos. Então, como os próprios deuses foram concebidos como participantes desse processo criativo, a alteração arbitrária dos textos era vista não apenas como uma violação contra o autor, mas contra as forças que inspiraram esses textos. Para a realização de sua obra, será necessário, então, a inspiração das musas. Em seus análises, Enio invoca a inspiração das musas. Virgílio declara no início de Enéida que o que cantará, acrescentando 8 versos, mais tarde um chamado suplicante às musas, como também já fizeram em sua Geórgica. Nas Metamorfoses, Ovídio pede a todos os deuses que o inspirem. Então, na Roma Antiga, a mimese literária significava não apenas a imitação da natureza, mas também a imitação da literatura anterior, ou seja, da literatura grega, embora com o tempo incluísse também um seleto grupo de autores romanos. Seguindo as convenções gregas adotadas em Roma, o autor não se via confrontado com uma tarefa criativa totalmente independente. O autor tinha uma importância menor nesse processo. O seu papel se limitava à reprodução maximamente fiel à ordem divina. No momento da criação, o autor saía, por assim dizer, de si mesmo. Ele entrava em êxtase, tornando-se porta-voz dos deuses. Nesse sentido, os autores não são vistos pela sociedade como autores de suas próprias obras. Eles são meros mediadores dos deuses. Muito embora haja um reconhecimento e fama pelo mérito das obras. Tá? Então veja esse paradoxo. Né? Por um lado, isso explica o porquê muitas obras eram anônimas. Quem sou eu para colocar meu nome? Na verdade, isso aqui foram os deuses, essa obra aqui. Se sou eu sou uma formiguinha, sou um mero escriba. Não se valorizava o trabalho de autoria. Então, nesse sentido, era muito comum obras não terem autoria. Outras, a pessoa vai botar autoria, mas não para ganhar um lucro financeiro daquilo, mas para ela imortalizar o nome dela. Então, a atividade autoral era adequada como meio para garantir a imortalidade. Por essa razão, os próprios autores não estavam interessados na formação e desenvolvimento de leis de direito do autor, da propriedade intelectual, para proteger seus interesses financeiros. O seu interesse residia muito mais na imortalidade, atingindo o maior público possível,
através de suas obras e em fazê-lo através das cópias de suas obras que fossem tão fiéis quanto possível. Então, os direitos de exploração eram de menor interesse. Eles escreviam com base em objetivos muito mais elevados do que mero dinheiro. Um instrumento jurídico que garantisse a participação financeira no sucesso de suas obras não teria obtido a sua aprovação, pois não teria satisfeito os desejos que tantas vezes manifestaram. Então, é nessa perspectiva que via a proteção aí das criações literárias no mundo romano. Hoje o direito autoral cobre dois aspectos, né? A proteção pecuniária das receitas que aquela obra possa gerar e a questão dos direitos morais. Então, o direito autoral hoje cobre dois aspectos, o direito moral e o direito pecuniário. Nessa época em Roma, os autores estavam mais preocupados com a questão da proteção do direito moral, mas só se ele tivesse interesse em garantir a imortalidade do nome dele, que não eram todos que estavam preocupados com isso. Então, para textos que eram construções de comunidades, coletivas, ele não tinha essa pretensão de se colocar como autor, né? Então é isso. Muito obrigado, então.